Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e para começar, já são 4 perguntas que eu farei a você. Quem é você realmente? Você se sente à vontade ao se apresentar? Como você se descreve aos outros? Será que a forma como você se apresenta muda dependendo do contexto ou das pessoas ao seu redor? Respondeu a essas perguntas? E se eu te dissesse que existe uma identidade que é muito mais profunda, imutável e que não depende das nossas percepções nem da dos outros? No vídeo de hoje, meus amados, nós vamos falar sobre essa identidade que está muito além das circunstâncias e opiniões. Nós vamos falar sobre a identidade em Cristo, uma identidade que é sólida, que já foi definida pela Bíblia e que transforma o modo como vivemos. Este vídeo terá 2 partes. Na primeira parte, nós falaremos sobre essa identidade em Cristo, a identidade que todos aqueles que creem no Senhor Jesus compartilham. Então, há uma unidade nessa identidade. E na parte 2, nós falaremos sobre os diferentes membros do corpo de Cristo. Porque apesar de nós compartilharmos de uma mesma identidade em Cristo, nós sim somos diferentes, nós sim somos membros distintos de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E por sermos distintos, cada um de nós tem sua função. Vamos lá? Bom, começando sobre identidade em Cristo, eu comentei que todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então, aqui cabe um parênteses de que a identidade em Cristo é sim compartilhada por todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e que creem nessa trindade maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que creem na palavra de Deus, a Bíblia, como sendo a verdade absoluta do Senhor. E se você chegou até aqui e não se identifica como cristão, não crê em Cristo, muito menos nessa palavra como a verdade de Deus, não tem problema. Se você chegou até aqui e não é por acaso, eu peço que você continue e deixe as portas abertas. Por que é tão importante nós aprendermos sobre a nossa identidade em Cristo? Assim como aquelas primeiras perguntas que eu fiz na introdução, que são perguntas importantíssimas, na verdade. Saber quem nós somos, saber como nós nos descrevemos aos outros, ou como nos descrevermos aos outros, como nos apresentar, tudo isso tem seu valor. Mas este vídeo aqui, no canal Vida com Deus, vai falar sobre a sua identidade em Cristo. Então, eu vou me basear única e exclusivamente no que a Bíblia diz sobre quem nós somos. E por que é tão importante saber quem nós somos em Cristo? Porque, como eu disse lá na introdução, essa identidade em Cristo, ela é inabalável, ela é imutável. Não é possível nós mudarmos essa identidade. Ela já foi estabelecida, ela já foi definida pelo próprio Deus Criador, pelo próprio Deus Pai que nos formou. Então, nós já temos essa identidade clara, imutável, inabalável e definida pela Bíblia. Mas se nós não a conhecermos, nós não vamos tomar posse dessa identidade, nós não vamos nos apropriar dessa identidade. E por isso, muitas vezes, nós não vamos viver com a clareza e a intenção, a intencionalidade que é necessário para a nossa vida. Quanto maior for a clareza que nós temos de quem nós somos em Cristo Jesus, mais intencionais nós seremos no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas falas, nas nossas reações. Isso de saber a identidade não só nos dá clareza e nos deixa mais intencionais nas nossas ações, como também apresenta o nosso valor. Então, se você está sofrendo ou tendo qualquer crise de identidade, no sentido de não se sentir talvez amado pelo Senhor, de não saber qual é o seu papel dentro da igreja, qual é o seu propósito de vida, um bom primeiro passo é você saber o que a Bíblia diz que você e eu somos, a identidade que o Senhor preparou para nós
e já nos declarou. Então vamos começar pelo começo. A primeira coisa que é importante que saibamos é que nós somos criação do Senhor. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A segunda coisa importante sabermos é que nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que recebemos essa obra redentora, sacrificial de Jesus na cruz, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isso está em Romanos 8, 14 a 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Meus amados. A terceira coisa importante de sabermos, depois de sabermos que somos criação, a imagem e semelhança de Deus, que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós também somos tão amados por eles que João 3,16 diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você reparou no termo unigênito e pensou, poxa, pera lá, ela acabou de dizer que nós somos filhos de Deus, aqueles que receberam o Espírito de Deus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Como que João aqui fala que Jesus é o unigênito? Uni é de único. Tem uma explicação. Jesus é filho por essência. Ele é o filho único em sua natureza divina. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, por graça, através de Jesus. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Vamos ver Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Outro traço da nossa identidade é que, além de sermos amados incondicionalmente, nós temos segurança em Cristo de que nós nunca seremos separados do amor de Deus. Vamos ler Romanos 8, 38 a 39. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que segurança nós temos em Cristo. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Outro elemento da nossa identidade é de que nós fomos feitos nova criatura. Por conta disso tudo, dessa nova filiação, dessa filiação por adoção, por graça que nós recebemos em Cristo Jesus, desse título, dessa identidade de sermos filhos de Deus, nós fomos feitos o quê? Nova criatura. Então, outro traço da nossa personalidade, da nossa identidade em Cristo, é de que nós somos nova criatura. Vamos ler 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu vou ler esse mesmo versículo de 2 Coríntios 5,17 na NVI agora, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E nós aprendemos no vídeo anterior sobre metamorfose cristã que isso tudo é um processo, né?
se despojar desse velho homem para colocar o novo, né? Se despojar, tirar essa velha natureza, essa velha criatura e receber essa nova, não é imediato. Parece ser imediato, mas não é imediato. É um processo, é gradativo. Se você tiver curiosidade de ver esse vídeo, não tenha visto ainda, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Então, depois de seguirmos todos esses elementos, né? Somos criatura, imagem e semelhança, nós somos filhos de Deus por adoção, tem esse amor incondicional. Por conta desse novo título que ganhamos por adoção e por graça, nós fomos feitos nova criatura e também, portanto, somos povo escolhido. Vamos ler 1 Pedro 2, 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O próximo elemento dessa identidade, muito alinhado com esse de ser geração eleita, povo escolhido, nós somos o que então? Embaixadores de Cristo. Inclusive, nós acabamos de ler em 1 Pedro 2, 9 a 10, que nós fomos chamados para anunciar as grandezas. Então, nós anunciamos grandezas, nós representamos o reino de Deus. Por isso nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador tem essa função de representar o seu país num país estrangeiro. E nós estamos aqui como estrangeiros nesta terra, representando o nome do Senhor Jesus, representando o reino de Deus. Vamos ler então 2 Coríntios 5:20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Outro elemento muito precioso da nossa identidade em Cristo é que quando nós assumimos essa identidade, nós damos espaço, na verdade, ao próprio Cristo de nos habitar. Então é como se a própria identidade de Cristo passasse a ser a nossa identidade. Vamos ver como Paulo escreve isso para os Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 19 a 21. Agora eu vou ler na versão A Mensagem. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. Que título melhor, não, gente? A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. A vida de Cristo, tá? Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. E o último elemento que eu quero trazer, que eu acho que conclui, assim, fecha essa parte da identidade, porque começou lá da criação, até passando pela nova criatura, por sermos embaixadores, por entendermos que a nossa vida nem é mais nossa, apropriamos-nos da própria identidade de Cristo, da vida de Cristo em nós. Com tudo isso, nós somos da família de Deus. Essa identidade é de que nós somos membros da família de Deus. Vejam só em Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Meus amados, vejam que todos esses versículos, eles têm conexão e eles têm uma construção. Como eu mencionei, desde a criação, desde nós tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, do Deus Trino, passando pela redenção por Cristo Jesus, então recebendo essa filiação, sermos chamados de filhos de Deus, de entendermos esse amor incondicional, esse amor seguro do Senhor por nós, que nada pode nos separar, entendendo que isso nos trouxe essa nova criatura.
E que porque nós temos essa nova criatura, nós somos então povo escolhido para declarar as grandezas do Senhor. Nós somos então embaixadores de Cristo. E por isso também a nossa vida nem é mais nossa, mas a nossa vida é de Cristo. E portanto somos todos membros dessa grande família de Deus. Se possível, liste todos os versículos ou escreva todos esses versículos numa folha grande e deixe-nos à mostra para que você se lembre da sua identidade em Cristo. E agora, para a segunda parte do vídeo, eu quero falar sobre nós sermos membros desse corpo de Cristo. Porque apesar de compartilharmos essa mesma identidade de Cristo, não é para um para outro. Todo mundo que crê no Senhor Jesus tem exatamente a mesma identidade em Cristo. Nós sabemos que nós somos diferentes. Deus nos mostra que essa diferença, essa diversidade foi arquitetada por Ele mesmo para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Então é Romanos 12, 3 a 5. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Interessante, não? Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Palavra maravilhosa. Eu vou ler agora com vocês 1 Coríntios 12, de 12 a 27, e diferentemente de Romanos aqui, que depois desses versículos é que ele vai entrar na parte dos dons espirituais, a gente vai ler 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, e nos versículos anteriores, Paulo estava falando sobre dons espirituais. Então é justamente para falar sobre isso e mostra para nós essa diversidade, como Deus trabalha nisso e como Deus espera que cada um de nós aceitemos a nossa posição nesse corpo e que assumamos a função que nos foi atribuída. Então vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo por um único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho? Será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Meus amados, que ensinamento sobre a posição de cada um de nós dentro do corpo de Cristo. Sobre o entendimento, pelo menos, de que cada um de nós é um membro desse corpo, que tem muitos membros, que tem muitas partes, e que é tão importante
a gente se olhar como parte de um todo. Nós não somos partes isoladas. É um corpo com muitas partes. E esse corpo tem de fato muitas partes. E é tão importante que cada um de nós reconheça que parte do corpo nós somos. E que busquemos de Deus entender, então, qual é a nossa função. Se eu sou o nariz, então qual é a minha função? Não vai demorar muito até eu começar a entender todas as funções que o nariz tem no corpo e começar a me apropriar dessas funções e desempenhar essas funções, para que o corpo todo do Senhor, o corpo de Cristo, a igreja, se beneficie. Será que eu estou cumprindo o papel a que eu fui chamada? É importante que a gente conheça qual é a nossa identidade, que a gente aprenda e que a gente se aproprie dessa identidade. E como segundo passo, entenda que nessa nossa identidade compartilhada com todos os nossos irmãos na fé, nós ainda assim mantemos as nossas características tão pessoais, tão distintas umas das outras, e que todas elas são usadas para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu digo também que o corpo de Cristo, que é para levar essas boas novas a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, todas essas outras pessoas também vão ser beneficiadas quando nós assumirmos o nosso papel dentro da igreja. Igreja universal, igreja com letra maiúscula, tá? Dentro dessa igreja local e dentro do corpo de Cristo universal. Se você também está com alguma dificuldade nessa caminhada com o Senhor Jesus, de se apropriar dessa nova criatura, eu recomendo que você assista esse vídeo sobre a metamorfose cristã. E também indico esse daqui, que é Converse com Deus o dia inteiro, para que você tenha dicas práticas, como oração e meditação na palavra, para sempre manter vivo o seu relacionamento com o Senhor Deus. Amém, meus queridos irmãos. Maranata!